Deputado Givaldo, o senhor vai disputar a eleição na Serra, um cenário bem difícil, polarizado na Serra. A convenção do partido foi nesse fim de semana, né? Como foi a construção dessa candidatura? Olha, primeiro eu acho que a verdadeira polarização na Serra se dá, de um lado, com um número grande de eleitores, neste momento, ainda indecisos. Umas pesquisas apontam 50%, algumas até mais, 70%. Então, a verdadeira polarização é essa. Num lado do polo, muitos indecisos. Do outro lado, né, esta falsa polarização que não chega a arrebanhar um grande percentual de eleitores. Significa que essa polarização pode não ser tão real quanto aparenta ser. Daí, num cenário em que foi feito um esforço de retirada de candidaturas, e efetivamente retiraram candidaturas, que até pontuavam inicialmente com percentuais bem interessantes em pesquisa, num movimento de antecipação até de um segundo turno, né? Forçando essa polarização, nossa leitura é de que há um ambiente, né, que as pesquisas indicam, né, também isso, que pode ser que uma parte do eleitor durante a campanha se decida para um ou para outro, mas pode ser que uma parte desse eleitor busque uma outra candidatura. Nós também temos a leitura de que o nível de atrito, de acirramento entre essas duas candidaturas, que vão chegar ao pleito com uma motivação de ódio, rancor, ressentimento, isto sai do eixo da política e deve protagonizar uma campanha que pode baixar o nível. A população fica observando esse tipo de comportamento. E nesta disputa, que é uma disputa de poder e não uma disputa de projeto da cidade, pode ser que o eleitor não se sinta contemplado. O eleitor vai pensar, aqui eu moro, meus filhos precisam da escola, eu preciso do posto de saúde, eu quero que a cidade seja melhor para eu viver, e tem ali dois brigando pelo poder. O que acontece numa situação como esta é que a cidade e os interesses reais da população ficam num segundo plano, porque o que interessa ali é se um vai vencer o outro. Qual é a nossa decisão, então? A candidatura tem a decisão de oferecer à cidade um caminho alternativo que seja assentado sobre um projeto novo, diferente do que está aí para a cidade da Serra. Então, uma cidade que hoje é a maior do estado e não deve ficar refém de uma política atrasada, né? de briga de grupos da política, que é uma coisa da história, da velha política, e não de uma cidade como a Serra, que se abre para um momento de modernidade, né? De cidade que expande, que cresce, embora as gestões aí dos últimos 20 anos não tenham conseguido mais dar respostas e apontar esses caminhos. Então, a afirmação de um caminho alternativo que discuta os rumos e os principais interesses da população. Veja, ali tem uma contradição, né? O PT vai mal das pernas por essas coisas todas que ocorreram na vida desgaste nacional recentemente. Ao mesmo tempo, ali mora o trabalhador da Grande Vitória. Como é que você vai conquistar esse trabalhador? Olha, nós temos na Serra um eleitorado que, nesse perfil que você desenha, tem demonstrado nas eleições nacionais que são disputadas lá, uma forte tendência de votos à esquerda. Tá? O Lula sempre foi bem votado lá, a Dilma foi bem votada lá. Né? Mas o Renato Casagrande também foi bem votado lá. Vem de um partido que, embora
agora esteja aí, tenha votado, decidido a favor do impeachment, mas a história do PSB é uma história mais ligada aos movimentos de esquerda. Nesse sentido, não é incoerente. Então, tem um eleitorado aí que também está acompanhando, né, esse cenário nacional hoje, a população já diferente do início do processo do impeachment. Hoje, uma boa parte, eu acredito que até a maioria, já tem uma compreensão contrária, uma visão contrária ao impeachment. Eu acho que isso tende a ser maior na Serra. Como um votou a favor do impeachment, o outro é o movimento de Marina, que também se posicionou com o impeachment. Eu acho que tem um pensamento de parte do eleitor da Serra que não encontrará facilmente uma identidade com essas pessoas que estão aí, mas que olhará também e principalmente para o seu lugar, né? A política nacional não é determinante para esse setor, para essa decisão do voto. O seu posicionamento durante esse processo do impeachment foi sempre muito claro, muito firme, inclusive na defesa, né, do governo do PT. Como que isso é recebido pelo eleitor na Serra? Quando o senhor, né, vai para as suas reuniões, vai com o eleitor, como é que isso é recebido? No início, havia aquela onda forte, né, muito favorável ao impeachment. Então, ter uma postura coerente não foi fácil, né? Assim, mas eu acho que o político ele tem que ter posição. E ele, no final do processo, se a sua posição for coerente, ele tende a ganhar mais do que se ficar oscilando conforme a torcida. Então, eu mantive uma postura corajosa, embora assentada em argumentos. Eu aceitei todos os debates, fui a todas as entrevistas, expus meus argumentos, tá? E procurei fazer desta forma. Então, no início, havia muito ataque nas mídias sociais, isso assustava as pessoas próximas de mim. Depois nós fomos vendo que, na verdade, eram ataques organizados de São Paulo, do Rio, provavelmente até de uma militância ativa, talvez até estimulada ou paga. Depois foi saindo e no município eu nunca cheguei a ser hostilizado ou questionado. Alguns que me abordaram que queriam impeachment reconhecer em mim uma postura coerente, que concordo que não poderia ser diferente, e aqueles que acharam o impeachment injusto, como eu, se sentiram muito representados pela forma como expressei. Então o saldo foi positivo? Eu acho que foi positivo, eu considero positivo. Agora, você está consciente do que eu vejo um pouco isso, essa geração que se amarra, que vem de Paulo Arpondo, Renato Casagrande, estão chegando num momento final. Senão vai virar o que a Serra virou, os dois, né? Uhum. E aí você vai ter que ter uma nova geração. Eu vejo, por exemplo, na nova geração, com o Carlos Max Filho, conforme ele sair dessa eleição de Vila Velha. Vejo o Luciano, se ele ganhar as eleições, e você pode ser a cara nova do PT, aqui no Estado. Então, você vai depender do resultado dessa eleição. E eu vou lhe perguntar mais. Você foi vice do Renato Casagrande. Você acha que o Renato pode adotar a sua candidatura? Não, o Renato já tem, pelas informações que circulam, compromisso com a candidatura da rede, né? Então não tem essa expectativa, não. A gente conversa, né? Mas mais conversas cordiais, assim, não tem nenhuma combinação. Eu não tenho essa expectativa do Renato, não. Acho que ele vai, pelo que já ouvi de relatos, deve perfilar aí com a candidatura da rede. Em Vitória, a candidatura do PT, ela tem um objetivo bem claro de ser um retorno às origens do PT, de ser a defesa, né, do legado do partido na cidade e também da defesa, né, no campo nacional, até porque em Vitória a gente vai ter o programa de televisão, vão ter os debates, a gente espera que tenham, né, os debates. A sua candidatura na Serra, ela também tem esse perfil de defesa do legado do PT?
Veja, eu diria que não. É claro que eu vou fazer a defesa do legado, naturalmente, mas ela não tem este objetivo, ela não está centrada nesse ponto. O que acontece na Serra é que eu acho que o município da Serra, que tem hoje 500 mil habitantes, a maior cidade do estado, tem 30% do PIB industrial, uma área de expansão imobiliária, área de expansão no setor de comércio, já tem uma área econômica de serviços, como na área de saúde, de educação, forte no município. Ela é uma cidade que tem essa vocação, é grande, tem essa vocação para crescer e precisa ser discutida. Eu acho que a visão que veio se revezando nesses 20 anos deu lá sua contribuição, mas esgotou. É um modelo limitado para a cidade estar precisando de uma visão que seja assentada em outros parâmetros. Eu, por exemplo, penso alguns eixos fortes para discutir a cidade. Primeiro, democratizar a gestão. Isso é uma demanda mundial. As pessoas vão às ruas, se manifestam na internet, elas querem participar do processo decisório, e nós estamos vivendo um sistema político lá, ou você é aliado de um ou de outro e se faz assim, é inimigo, ou você concorda com o estilo, não tem espaço, o movimento popular está cooptado. A gente viu isso na eleição da federação. Cooptado, isso é ruim para a sociedade. Os conselhos são de fachada, não é só de agora não, porque os dois que estão aí, eles são da mesma escola, um gerou o outro. O que aconteceu é que eles brigaram, hoje brigam pelo poder, mas é a mesma escola que eu acho que esgotou politicamente. Então, nosso projeto vai propor uma profunda democratização da gestão, porque existem mecanismos modernos para isso, resgatar o orçamento participativo, organizar um grande conselho da cidade para discutir os seus rumos, colocar os conselhos setoriais para funcionar e terem condição de ajudar a interferir nas políticas públicas e criar outros ambientes para que a população participe efetivamente. Um outro eixo que eu considero muito importante: a Serra cresce e vem nesses 20 anos sofrendo degradação ambiental. Essas gestões vêm sendo permissivas com relação a isso. E é uma cidade que ela tem vocação para ser uma cidade verde. Veja, Mestre Álvaro é um ícone na Grande Vitória. É uma das maiores elevações costeiras do Brasil. Existem montanhas altas, mas para dentro do território, perto do mar, é uma das mais altas do país. E lá de cima se avista Guarapari quando o tempo está limpo. E está completamente abandonado. E não é também dessa gestão, sempre foi isso, é de costas para aquele patrimônio ali. Então o Mestre Álvaro tem que ser tratado como um patrimônio ambiental da cidade, com uma infraestrutura mínima de acesso, né, de visão panorâmica, talvez de esportes, né, como o voo livre, de estudos, pesquisas ambientais podem ser articulados com universidades, faculdades, e uma cidade que esteja ligada com ele. Nós temos lagoas grandes, inclusive a Lagoa Juara, que é a terceira maior do Espírito Santo. Essas lagoas, inclusive o Juara, estão caminhando para a morte por contaminação, né, da poluição. Os pequenos córregos nos bairros, as nascentes urbanas caminhando na serra. Eu vejo dentro dos bairros várias nascentes urbanas abandonadas, podem ser resgatadas, as que não estiverem contaminadas podem virar fontes urbanas, as nascentes rurais podem ser identificadas. Nós precisamos gerar água. A serra tem o rio Reis Magos, que é um rio grande, e agora será a fonte de água para a Grande Vitória no futuro, e é para a Serra também. Não, só tem um parque na cidade, não tem área verde para o povo como era lá. Eu visitei cidades em que há uma política urbana de transformar a cidade em cidade verde. Na frente das casas tem as árvores adequadas, as praças têm árvores, né? Existem florestas urbanas, existem parques espalhados pela cidade, e a Serra tem a vocação para isso. Então, é uma questão de olhar, porque o que está acontecendo agora é que a Serra vai fazendo asfalto, construindo condomínios, cimentando a cidade, sem um planejamento que pensa a cidade para o futuro. Então, esse eixo
de uma cidade verde sustentável é um eixo forte da nossa visão sobre a Serra. E uma terceira visão forte para a gente é o cuidar das pessoas. Essas que se revezaram aí, eles se especializaram em fazer obras, asfalto, obras que aparecem, inaugurar obras. Obras são importantes, mas elas não bastam por si. A população não tem uma política social organizada que cuide dos mais pobres. Há bairros inteiros abandonados, né? Então nós vamos estruturar uma política social que humanize a cidade, cuide das pessoas, que trate a cidade como um todo. E um outro eixo que eu queria destacar rapidamente: esporte, cultura e lazer. A Serra é zero de oportunidade nesta área. Uma cidade desse tamanho não tem um teatro municipal, não tem a política de cultura e esporte, é uma salinha encostada numa secretaria, lá tem umas bolas, uns troféus, não tem apoio à cultura. Nós vamos levar um projeto de colocar cultura na comunidade, política de esporte na comunidade, e casar isso junto com um programa de geração de renda, fazer a ocupação dos espaços públicos, praças, quadras, onde não tiver ruas. Nós vamos colocar ali esporte, lazer, cultura e empreendedorismo e trazer a população para a rua, para a praça. O prefeito de São Paulo está colocando internet grátis nas praças. Hoje as poucas praças que tem na Serra estão longe das famílias. As famílias não vão lá, têm medo, e estão entregues ao tráfico de drogas, à violência, porque não tem a obra, mas não tem a política para cuidar das pessoas. E um outro elemento, desenvolvimento. Estas gestões que estiveram aí não se relacionaram com o mundo empresarial no sentido de ser indutor do desenvolvimento. Se relacionaram com o mundo empresarial ligado aos empreiteiros, né, que prestam serviço à prefeitura. Mas a Serra, ela é diferente dos outros municípios do estado. Ela, por ter 30% do PIB da indústria, tudo isso que eu desenhei, pelo dinamismo que ela tem, a gestão municipal tem que entrar de forma indutora do desenvolvimento, planejado para gerar emprego, continuar ajudando a desenvolver a cidade. Então, assim, de maneira geral, eu vou entrar para debater a cidade, para apresentar um caminho novo de uma cidade que, no tempo de hoje, pede uma política diferente dessa que está aí.